Meu povo, a Itália está classificada para jogar as oitavas de final da Euro, um jogo que me decepciona pela Itália, pela Croácia e até pelo Brasil. E eu já começo por aí, né? Porque quanto mais eu vejo a Croácia, e acho que a Croácia ficou muito assistida por todo mundo depois de ter eliminado o Brasil, mais eu penso em como é que foi possível o Brasil não dominar completamente e resolver o jogo contra uma seleção com tão poucos recursos como a seleção da Croácia, que depois de eliminar o Brasil tomou um 3-0 inapelável da Argentina, e aí depois disso a gente viu na campanha dessa Euro tomou um 3-0 também inapelável da Espanha, só empatou com a Albânia, só empatou com a Itália, só 2 pontos, a Croácia está eliminada da Eurocopa ainda na primeira fase. Enfim, se a gente for voltar para 2022, é difícil de pensar como que o Brasil não conseguiu ter volume de jogo, domínio, fazer os gols e ainda sofrer um gol da Croácia naquele contexto de jogo que foi. Também me decepciona pela própria Croácia, porque em uma fase de grupos, que você tem a Albânia pela frente. A Albânia, aliás, foi muito bem, tá? Foi bem contra a Itália, sobreviveu e no finalzinho ainda podia ter conseguido empate, foi buscar empate contra a Croácia e contra os reservas a Espanha também fez um papel digno, a Albânia do Silvinho, mas em um grupo que tem a Albânia, se esperava que a Croácia pelo menos vencesse um jogo, né? E vencendo um jogo nessa primeira fase de classificação da Euro já é praticamente o suficiente para se classificar, porque passam 4 de 6 terceiros colocados, mas com 2 pontos a Croácia não vai conseguir. Então, decepciona por isso, é uma grande pena pelo Luka Modric. O Modric foi eleito o melhor jogador da partida e ele segurando o troféu, eliminado, com os olhos vermelhos, 39 anos, seguramente a sua última Euro, dá realmente pena como tenha chegado ao fim da sua carreira pela seleção, talvez, o Luka Modric num jogo como esse, que a Croácia tomou gol de empate no último lance, já nos acréscimos do segundo tempo. O Modric, que tinha feito o gol que estava classificando a Croácia, depois de ter perdido um pênalti no rebote, uma outra jogada da Croácia, ele tinha feito 1-0. A Itália jogou de uma escalação diferente dos 2 primeiros jogos, num 3-5-2, tentando se parecer um pouco à Inter de Milão, porque tem muitos jogadores da Inter, tem Darmian, Bastoni, Barella, Fratesi, Di Marco, então tem muitos jogadores da Inter, eram 4 os titulares hoje, se tentou simular a Inter de Milão, mas sem os mesmos mecanismos, sem as mesmas características, sem jogadores como Marcos Thuram e Lautaro para segurar a defesa adversária é difícil, e também com jogadores que não estão vivendo um momento bom como viveram durante a temporada, como o Bastoni, como o Di Marco, principalmente. O Barella fica muito sozinho no meio campo. Hoje o Jorginho, de novo, não foi bem. Já tinha ido mal contra a Espanha em jogos que se abrem, que o time não está muito agrupado. O Jorginho, pela questão física mesmo, tem dificuldade de conseguir fazer longas distâncias. Enfim, a Itália não conseguiu nada, tá? Teve uma boa chance no primeiro tempo numa cabeçada, no segundo tempo quase nada. Foi fazendo substituições para que o time fosse para frente, foram entrando jogadores como Scamacca, Fratesi, o Chiesa, enfim, tinha. Eu vou até pegar para olhar as substituições que a Itália fez, porque tinha o Zaccagni que fez o gol, mas assim, quando a gente olha o que a Itália precisa para decidir um jogo, para mudar um jogo e o que sai do banco de reservas, a gente vê que realmente é um time aquém, talvez, do que deveria fazer, do que a própria Itália, a própria história da Itália mostra a gente do que esse time deveria ser capaz, né? Olha só, peguei aqui para vocês verem, as substituições entram Fratesi, Chiesa, Scamacca, Fagioli e o Zaccagni. Pô, quando você pensa na Itália e olha esses nomes que estão entrando, é muito aquém do que se espera do futebol italiano. Os que estão saindo não são grandes jogadores assim. Então é um time que individualmente não chama atenção, coletivamente não está acertado. Começou a Euro jogando num esquema, mudou o esquema hoje, durante o jogo voltou para o esquema anterior. Os jogadores que estavam indo bem nos seus clubes, como os jogadores da Inter, não estão num bom momento agora. Enfim, pouquinha coisa da Itália até aqui. O bom para a Itália é que a partir de agora começa um outro torneio, a partir das oitavas de final, tudo que você fez na primeira fase não vale de nada, a única coisa que fica são as sensações, né? Se você jogou bem, seguir nessa linha, se você jogou mal, chegar a conclusões e tentar corrigir. É a única coisa que fica, porque a partir daqui é zerar conta nova e a partir daqui começar um outro torneio, que a Itália vai jogar contra a Suíça. A Suíça passou em segundo lugar no grupo da Alemanha, estava sendo primeiro, a gente podia ter um Itália e Alemanha, porque a Suíça era a primeira colocada até os acréscimos do segundo tempo também, quando o Füllkrug conseguiu empate para a Alemanha, e a Itália vai jogar contra os suíços. Um jogo que para mim não tem favorito, por tudo que não oferece a Itália, pela dificuldade que tem de dominar, de ser protagonista, de que o jogo vá para o caminho que a Itália quer,
e porque a Suíça eu acho que se sente confortável num jogo que ela precisa se adaptar ao seu rival, que ela precisa fazer um jogo às vezes mais feio, às vezes mais direto, às vezes mais com a bola no pé. Acho que a Suíça tem mais capacidade de se adaptar a esse tipo de jogo, então acho que é um jogo bem aberto. A única coisa que fica da Itália de positivo é o espírito, né? Completamente perdida já, sem conseguir criar nada, vai para cima no último lance do jogo, e o Zaccagni consegue, depois de uma grande arrancada do Calafiori, que é um bom defensor do Bolonha, fazer o gol de empate. Então esse espírito pode servir para a Itália se motivar, se rearmar e pensar, não sei, talvez um sentido de urgência diferente já a partir das oitavas de final para arrancar. A gente já viu historicamente a Itália começar mal torneios e reagir. Só que normalmente a Itália que começava mal torneios e reagia, por exemplo, a Itália campeã do mundo em 82, ou a Itália de 94, que chega à final da Copa do Mundo contra o Brasil, também começa muito mal, era time de bons jogadores. Jogadores protagonistas, grandes jogadores que não estavam se acertando ali, que de repente se acertaram. Essa Itália não tem tantos grandes jogadores assim. Se a gente pega para comparar individualmente com outras seleções, ela fica atrás. E é difícil ver a Itália, por exemplo, favorita contra a Suíça nas oitavas de final. Mas pelo menos está lá. Pelo menos a gente tem uma grande camisa, né? Uma grande marca do futebol europeu nas oitavas de final. Vamos ver até onde que essa Itália consegue ir. Precisa de muito mais. Precisa fazer muito mais para ir mais longe do que as oitavas de final. Se jogar no nível que jogou a primeira fase, eu acho que é bastante normal que caia contra a Suíça, embora a Suíça também é um time que é capaz de quase ganhar da Alemanha, mas só empatar com a Escócia. Também é um time que tem as suas limitações. Mas jogando o que a Itália jogou, ela está prontinha para ser eliminada para qualquer um. Até para a Croácia, que quase eliminou a Itália, mesmo sem mostrar nada. Decepcionante. Os italianos, decepcionante. Os croatas também. Alguém tinha que passar, passou a Itália, porque marcou no finalzinho. É isso, gente. A Eurocopa continua e a gente vai continuar mostrando aqui as análises dos jogos para vocês.